Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Seção 4. O Nordeste pelos olhos das artes visuais. Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao módulo 4 do curso Histórias de uma Região, Representações do Nordeste Brasileiro. Meu nome é Dinara, sou graduanda do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, PET História, e atualmente pesquiso na linha de História e Gênero e Literatura, pesquiso especificamente cordéis feministas cearenses. Esse vídeo será dividido em alguns momentos. Iniciarei com algumas reflexões em torno de arte, de imagens, em seguida sobre a construção do Nordeste, e para que nós possamos chegar nas representações do Nordeste nas artes visuais. Bom, gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a vocês. O que é arte? Talvez não tenhamos uma resposta pronta e acabada de imediato. E se eu pedisse a vocês que me citassem pelo menos uma manifestação artística, ou alguma expressão, ou algum elemento? Acredito que em alguns segundos vocês conseguiriam me citar pelo menos uma. Bom, e se eu pedisse a vocês ainda que parassem um minutinho para refletir no cotidiano de vocês, como a arte está expressa em casa, na escola, no trabalho, na universidade. Então, a arte está presente na história da humanidade desde o início e em praticamente todas as formações culturais. Inicialmente, mais como uma necessidade de adaptação dos seres humanos, que eles transformaram o seu meio em seu favor. E eles, então, construíram a arte como uma maneira de sobrevivência, de divulgação das suas crenças, de interpretação, de comunicação. Cole vai dizer que os objetos artísticos eles possuem funções sociais e econômicas e que isso possibilitam a sua consolidação e o seu desenvolvimento. Bouro vai entender a arte como um embate, como produto do embate entre o homem e o mundo, e que a arte vai ser então vida, e que por meio dela é possível que as pessoas interpretem a natureza e ao mesmo tempo que criem novas formas, consigam dialogar, inventar, conhecer, e que arte é conhecimento, e que a arte é o produto de uma necessidade humana. Nesse tópico, eu vou falar um pouco para vocês sobre as possibilidades e potencialidades das imagens. As imagens são muito importantes, pois vivemos em uma sociedade extremamente visual. Só é possível ter as imagens como fontes históricas a partir da segunda metade do século XX com a Escola dos Análises, que criticou fortemente a ideia de documento da escola metódica. A partir da Escola dos Análises, procurou-se entender para a sociedade as formas de sociabilidade dos seres humanos, né, que o faziam seres sociais. Então, a Escola dos Análises propôs novas abordagens, novos problemas, novos objetos e aumentou o rol de fontes. A relação de imagem e história teve uma grande relevância, né, a partir da história cultural na década de 80, e que também com isso teve grandes mudanças, né, teve mudanças, né, no ensino da disciplina. A Pesavento vai dizer o seguinte sobre imagens.
Imagens são, sobretudo, ações humanas que, através da história, empenham-se em criar um mundo paralelo de sinais. São, pois, representações da realidade que se colocam no lugar das coisas, dos seres humanos, dos acontecimentos do mundo. Então, a imagem implica compreender os seus significados, implica compreender como portadores de significados, né, que são construídos a partir do que se observa, a partir do momento que se observa, que cria relações. Então, é importante ver as imagens com essa completude, né, como portadora de significados, de informações. Não é possível mais ver as imagens somente como uma ilustração. É importante que ela seja vista com todas essas envolturas. O Burke vai falar que, importante da estética, as imagens são evidências históricas. Então, por isso, né, a importância de estudarmos, problematizá-las, pesquisarmos. Durval Muniz vai nos dizer que a região Nordeste que surge na paisagem imagística do país é fundada na saudade e na tradição. O Nordeste, com essa espacialidade, é originado na tradição de pensamentos, de imagística e de textos, né, que vão tornar a realidade. Nos anos 10, né, na emergência dessa ideia de Nordeste, são considerados dois aspectos de singularidade do espaço, singularização do espaço e de particularidade e como de definição de particularidade, que vão ser a natureza e a cultura. A natureza, em relação às secas periódicas, há uma certa rusticidade da caatinga e a paisagem sertaneja. E a cultura, por considerarem o que seria, né, uma cultura verdadeiramente autêntica, uma cultura que teria suas raízes, né, na cultura brasileira, e que por ter uma cultura que seria uma expressão das raízes ibéricas e da mestiçagem cultural. A procura por essa identidade regional nasce, né, da relação, a procura por essa identidade regional nasce na região por dois processos, né? Há dois processos de universalização que vão ser o quê? Que vão ser a globalização do mundo, as relações sociais e econômicas, né? E os fluxos culturais globais e de nacionalização das relações de poder. Vão ser os estudos folclóricos e da cultura popular que irão traçar o Nordeste, que vão figurar o Nordeste, ao mesmo tempo que figuram a sua cultura, os seus elementos, os eventos, as imagens, os sons, e que vão dar essa identidade, né? Dar essa representação. E que vão ser o quê? E que vão passar a representar, né? Que vão ser o quê? O sertão, o mandacaru, os benditos, que nós conhecemos, né? Que são os benditos, os aboios, né? As feiras, a imagem dos cangaceiros, os cantores, as romarias. E agora a gente vai para outro tópico que eu intitulei Artes Feitas com as Mãos, né? Que aí a gente vai tratar das manifestações artísticas que eu selecionei para a gente estudar nesse módulo, né? Que vão ser as pinturas, as esculturas e a fotografia. Então, eu vou começar falando das pinturas. As imagens, as pinturas, na verdade, vão ser de extrema importância, né, nessa representação do Nordeste, porque as pinturas vão dar uma plasticidade, vão dar uma visibilidade do Nordeste. Então, o que estava sendo imaginado, o que estava sendo
pensado, descrito em muitas obras, partiu para a materialidade com essas telas, essas pinturas. E que essas pinturas, né, essas imagens, posteriormente, né, vão ser utilizadas em outras produções. Essas telas, elas vão, além de estarem representando um certo real, né, elas vão também mostrar novas formas de ver, novos objetos, novos ângulos. E essas pinturas, ao mesmo tempo que elas vão figurar esses traços regionais, né, eles vão ensinar as pessoas a verem, a desenhar, vão ensinar a compreender, né, os tons, essa luz considerada regional. Gilberto Freire, ele vai falar, né, da importância de uma pintura regionalista, de uma pintura que colocasse as formas regionais. E ele vai falar, né, que a luz, que a importância da luz, né, que vai representar o sol do Nordeste e do Brasil. Ele vai procurar, então, né, o que seria essa verdadeira pintura do Nordeste. E que vai ser, para ele, vai ser o que essa pintura, né? Vai ser cenas dos engenhos, né? De negras, de negros, de caboclos. O Gilberto Freire, ele vai elogiar bastante o pintor Manuel Bandeira, né? Homônimo do poeta Manuel Bandeira, que é um recifense que preza bastante por o seu espaço, né? Então ele vai pintar muito do Recife antigo, ele vai pintar também a questão dessa civilização do açúcar, vai pintar essa pintura, né, considerada regional. E aí, em 1920, a convite de Freire, para ilustrar o livro do primeiro centenário do Jornal Diário de Pernambuco, e lá ele vai pintar Bico de Pena, uma série de igrejas, de personagens, né? Ele também vai fazer uma série de ilustrações sobre o folclore nordestino para o livro Lobisomem da Porteira Velha, do folclorista, né, Jaime Grins. Então, além do Manuel Bandeira, vão ter outros artistas, né, que vão ter essa pintura, nesse sentido de uma representação do outro pintor que eu vou trazer para vocês, vai ser o Cícero Dias, né, pernambucano, que nasceu em 1907, e que ele vai retratar, né, em seus trabalhos, vai trazer uma pintura que retrata a sociedade da Casa Grande, dos engenhos, que vão transmitir, né, de forma poética, de forma lírica, o que seria a sociedade açucareira. Então, ele vai trazer em suas obras traços harmoniosos, né, cores harmoniosas, formas harmoniosas, e ele vai pintar muitas flores, jarros, né, que compõem a sala das casas grandes, né, mangueiras, coqueiros, né, que ficam ao lado de cais aristocráticos. Ele vai trazer bastante os tons, né, azul e vermelho, né, que são considerados mais populares. E ele vai dessa visibilidade do Nordeste, da família e da familiaridade. Ele vai ilustrar
como eu já falei, né, essa questão das árvores, né, vai trazer o cajueiro, a mangueira, o coqueiro, mulheres, crianças, vai ilustrar bastante, né, comidas. E ele vai trazer uma imagética, né, bem patriarcal e escravista, e que o mundo é desigual, mas que não tem conflito. E ele vai trazer, né, o trabalho belo plasticamente. Então, assim, então para ele, né, nessa pintura vai ser um espaço multirracial, multicolorido, e que esses contrastes, né, se harmonizam nas cores, né, nas cores líricas e sensuais. E essa vai ser uma visão muito saudosa, folclórica, né, feliz, enfim. Pronto, já ia esquecendo. Uma obra que vai ter grande destaque dele vai ser um mural que ele vai intitular Eu Viro o Mundo, e ele começava no Recife. Então vai ser um mural de 12 metros de comprimento por 2 metros, e que vai gerar uma certa polêmica também por ter algumas cenas nuas, inclusive algumas partes parece que foi necessário retirar por ter certa nudez. Então essa é uma obra dele que bem conhecida e que vai ter grande destaque na sua trajetória. Outro pintor que eu gostaria de trazer é o Lula Cardouro Aires, né? Que ele nasceu em 1910 e ele foi um pintor, fotógrafo, ilustrador, e que ele vai trazer nas suas pinturas, né, a relação do homem e da natureza. Na década de 30, né, em 1930, ele vai trazer uma pintura mais expressionista, né, com paisagens, né, com homens, mulheres e crianças, né, que vai trazer uma certa intimidade do cotidiano, do trabalho e das festas. Já na década de 50, ele já vai mais pro lado surrealista. Então, assim, ele vai pintar os bichos fantásticos, né, da imaginação popular. Ele vai trazer uma vegetação humanizada, vai trazer bichos com essa certa humanização, e ele vai fazer essa relação entre humana e o natural. E alguns bichos, né, que ele vai fazer, né, vai ser conhecidos como o bicho foiará, o jaraguá, enfim. Então ele vai trazer essa humanização, né, humanização dos animais, da vegetação. Bom, tanto o Cícero Dias como o Lula Cardoso, eles vão dar uma materialização, de um Nordeste tradicional, patriarcal, folclórico, colorido, de espaços dos sonhos, né, de reminiscências, de um espaço atemporal. A ideia de Nordeste vai tomar forma na produção pictórica após 1930. E o simbolismo vai ser chave, né, para perceberem o que se incomodava na sociedade. Então, ela vai se caracterizar por uma certa politização da arte. Então, essa produção vai ter uma postura realista, né, capaz de representarem situações que possam refletir o real. Então, ou seja, elas vão ter uma característica dessa produção vai ser uma reprodução da realidade. Pintor que eu posso mencionar referente a isso, né, é o Di Cavalcanti, que foi um carioca, né, que nasceu em 1897, e que ele foi pintor, né, desenhista, ilustrador, e que ele vai representar um Brasil mestiço, um Brasil pobre, com formas arredondadas e cores quentes. Ele não vai representar um Nordeste triste, dolorido, né? Ele vai retratar o Brasil de uma certa cordialidade, né?
entre os homens e entre estes e a natureza. Outro artista que eu vou mencionar é o conhecido como Caribé. Ele vai ter suas obras, né, voltadas voltadas para retratar a vida popular da Bahia. Então ele vai retratar com elementos folclóricos, artesanais, vai retratar as festas, né? Vai colocar muitas cores, vai representar aspectos mestiços do povo, da raça, né? Com caráter sincrético, né? Da cultura. Então ele vai colocar esses elementos da Bahia, né? Uma Bahia mestiça, de muitos acidentes negros, né? Onde o amor teria unido, né, as três raças formadoras da nação. E por último, eu gostaria de mencionar, né, o conhecido Cândido Portinari e a sua conhecida obra, né, Os Retirantes, né. O Portinari, ele vai produzir, né, ele produz figuras, símbolos, né, que figuram o homem integrando o social. E aí ele vai pintar os retirantes, né? E os retirantes em 1944. E ele vai pintar aquelas pessoas, né? Pobres, em estados cadavéricos. Ele vai representar esse drama, né? Da seca nordestina, que é levado como uma condição, símbolo de injustiças sociais, né, e da necessidade de uma construção de um novo mundo. E aí, essas imagens, né, dos retirantes vão, de certo modo, vão se cristalizar, né, numa visibilidade do Nordeste. Que aí, o que vai acontecer? Essas imagens, né, elas vão ser agenciadas em muitas outras produções. Então, por muito tempo, e em algumas produções hoje, né, você pode observar que o Nordeste foi visto, e ainda é visto, né, como o Nordeste da seca, da fome, da pobreza. Então, essas imagens do Retirantes, né, elas se cristalizaram, não é que hoje essa imagem, né, seja muito presente como foi, mas ela ainda é. E por último, nesse recorte de pintura, eu gostaria de trazer uma produção, digamos, uma produção atual. Gostaria de falar para vocês de duas obras que compõem, são duas obras, né, mas que é um grande acervo, que compõem a exposição exposição e projeto, né, chamada Novos Olhares para a Mona Lisa e o Regionalismo. E que é uma coleção da Veridiana Brasileiro. E eu gostaria de mostrar para vocês, né, que é a obra que se chama Mona Lisa e o Pé de Caju, né, do Manuel Alves Neto, de 2019, né, de Fortaleza. E também outra obra, né, que é a Mona Lisa, do Ailton Silon, de 2015, de Mossoró. E, então, tem muitas outras obras que tem esses elementos, né, regionais, e que no final eu vou deixar os informes, nos informes eu vou explicar como vocês podem visitarem essa exposição, né, conhecerem um pouco mais. Bom, agora eu vou falar da cerâmica. Quando se fala em cerâmica no Nordeste, o nome que vem em mente é Mestre Vitalino. Então, Vitalino Pereira dos Santos, né, pernambucano, nasceu em 1909, e ele vai e as suas obras vão ser inspiradas, né, nas crenças populares, nas cenas do universo rural e urbano, no cotidiano, no imaginário da população nordestina
brasileira. E em 1947, ele vai expor pela primeira vez em um ambiente diferente do que até então ele colocava suas obras, né? Que no caso seriam as feiras. Então, uma experiência, né, diferente, mas, no entanto, ele as suas obras teve um grande destaque, mas não o seu nome. O seu nome não teve tanto destaque. Vai ser somente em 1960, né, que ele vai ter o primeiro leilão das peças, né, que vai ser no Rio. Falando, né, das obras de Vitalino, ele fazia muitos animais, né, bois, burros, cavalos. Na década de 30, ele vai ter, né, os seus primeiros modelos, né, em grupos, né, que vão ser... Ele vai ter muitos cangaceiros, soldados. E o mestre Vitalino tinha um apreço muito grande por os rituais de passagem. Então, como casamento, nascimento, morte. Então, ele produziu muitas obras nesse sentido, que retratassem esses rituais. Ele vai retratar bastante, né? Os cangaceiros, esses elementos, né, que eram muito presentes no imaginário nordestino. E, portanto, ele produzia muito do que o cercava. Outro escultor muito conhecido, né, mas de técnicas, de elementos diferentes e de produções bastante diferentes, né, questões de anos, enfim, vai ser o Francisco Brenan, atualmente, né, muito conhecido, né, por sua oficina, que leva o seu nome, né, Oficina Francisco Brenan, e que ele teve início, né, em 1940, numa produção pintura, né, que ele pintava mais a natureza morta, pintava mais com a simplicidade, trazia essa simplicidade, né, nas suas obras. Ele pintava flores, frutos, né, essas linhas, né, com tons mais puros, né, cores mais puras. Quando ele volta de Paris, né, e aí em 1971, ele vai começar a reforma da olaria de seu pai e vai reformar para tornar-se uma oficina. Então, a partir daí é que ele vai começar a sua grande produção de cerâmica. E aí, nessa produção, ele vai ser uma produção muito diferente, com diferentes tons, com diferentes técnicas, né? Essa variedade de tonalidade, né? De acordo com as diferentes queimas, né? Então, ele vai começar essa produção. Ele vai ser um momento, né, de intensa produtividade. E ele vai colocar nas suas esculturas, né, muitos elementos da tradição popular. Ele vai apresentar muitas criaturas, monstros, né, seres deformados, né, esculturas ligadas a rituais de fecundidade. Então, assim, na oficina dele tem muitas esculturas, né, de ovos, né, que remetem a essa festilidade. Ele vai ter muitas figuras de aspecto trágico. E uma obra que eu quero destacar aqui, né, vai ser a Batalha de Guararapes, né, de 1962, né, que vai ter um forte caráter regionalista e que, segundo críticos, essa obra vai antecipar a temática do movimento armorial. O movimento armorial, né, encabeçado por seu amigo Ariano Suassuna, que tinha o objetivo de criar uma arte erudita a partir de elementos, né, da cultura nordestina do país. Bom, para finalizar esse assunto sobre cerâmica, eu gostaria de trazer, como eu fiz com a pintura, uma escultora
que está em atuação, que vai ser a mestra Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Cândido, né, nasceu em 1939 em Juazeiro do Norte, e a sua relação com barro começou quando seus filhos eram crianças, né, e aí ela começou a fazer bonequinhos de barros para eles brincarem. E aí depois ela começou a fazer placas, né, e aí só então é que ela começou a ter uma certa produção mais voltada para o cotidiano, né, para cenas, né, que ela às vezes via na novela, então ela produzia, e aí ela vai começar a fazer elementos, né, cenas, né, com umas festas juninas, né, os santos, os sertanejos, né, as mulheres. Então isso vai ser muito presente na sua obra. A mestra foi nomeada pelo edital do Estado, né, em 2004, e ela, ainda nos dias atuais, ela produz bastante, né, as suas esculturas e vende, enfim. Sobre a cerâmica, eu gostaria de trazer isso. Também vou deixar alguns links, né, no final, eu informo como acessar, para vocês também conhecerem um pouco mais o trabalho dela, o trabalho do Brenan. E nesse último momento, eu gostaria de falar para vocês sobre fotografia. Se nós pesquisarmos no Google, colocar lá a palavra Nordeste, vai aparecer uma série de imagens que, se nós observarmos, né, são imagens, né, litorâneas e imagens que remetem à seca. Isso se nós pesquisarmos hoje. Então, essas imagens do Nordeste ainda são muito presentes, né? E ainda são pautadas em muitos discursos. Mas eu gostaria de convidar a todos e todas a refletirem sobre as imagens do Nordeste nos livros didáticos. Então, eu gostaria de instigá-los, né, a lembrarem ou então pesquisarem os livros, essas imagens, como o Nordeste está sendo representado nesses livros, né? Quais elementos do Nordeste são colocados nesses livros, né? Que discurso essas imagens carregam? Que discursos essas imagens carregam? Quando eu estava pesquisando para a produção desse vídeo, eu encontrei 2 artigos que são pesquisas, né, sobre as imagens nos livros didáticos, né? E aí, esses pesquisadores vão pesquisar em livros, né, pelo menos, né, que estavam em circulação na primeira década, livros, né, de anos e mais ou menos, né, nessa primeira década do século. Eu também pesquisei alguns livros na minha casa que tá nesse recorte, né, na primeira década do século, e por mais que sejam livros, né, de certo modo não são antigos, né, eles carregam muito, são antigos, mas não são tão distantes assim, temporalmente. E eles carregam muito essas imagens, né, do Nordeste da seca, do Nordeste da pobreza, essa imagem bem estereotipada. E aí eu trouxe essa questão para vocês, porque assim, as imagens, elas necessitam elas precisam ser problematizadas, elas precisam ser lidas, né? Elas precisam ser observadas, estudadas, enfim. E aí, eu vim falar sobre fotografia não para dar respostas, né? Mas para instigar vocês, né, a observarem e verem mesmo, né, que imagens os livros didáticos, né, estão carregando, quer seja hoje ou então que imagens eles carregavam, como eu coloquei, né, em anos passados. E eu pesquisando, né, eu encontrei um livro, né, de arte do ensino médio, que ele estava em circulação entre os estudantes, né, entre
2015 e 2017, né, de 2015 a 2017, que o livro chama Livro por Toda Parte. E aí, no capítulo que ele vai tratar sobre patrimônio, ele traz algumas imagens do Nordeste. Ele traz, quando vai falar do patrimônio material, ele traz algumas imagens, né, de centros históricos, né, que ele traz o Centro Histórico de São Luís e traz a arquitetura histórica de Salvador. Quando ele vai falar do patrimônio imaterial, aí ele vai trazer grupos folclóricos, né, vai trazer a imagem da baiana e na produção do acarajé, vai trazer a imagem da capoeira, do forró, da xilogravura, da produção da viola de coxo. Então, isso vai ser ligado ao patrimônio imaterial. Então, são imagens do Nordeste que ele traz. E, como eu falei para vocês, eu não vim trazer respostas, mas eu vim instigar vocês a pensarem como o Nordeste, como essa espacialidade, ou então essa construção cultural é vista, é representada em nossos dias, nos nossos livros didáticos, né, que nós utilizamos, ou então nas produções nos nossos dias atuais. Para concluir a aula, eu gostaria de informar que todo o material utilizado, tanto para a produção dessa aula, né, como do fascículo, vai estar disponível em um link do Drive. Também falar para vocês que algumas sugestões, né, vai ter o link do acesso, né, do endereço de uma visita virtual da exposição Novos Olhares para Mona Lisa. Também vai ter alguns vídeos, né, sobre a oficina Francisco Brenan, sobre o Brenan, sobre a sua produção. Um vídeo muito interessante sobre fotografia do produtor cearense Joey Pimentel. Vai ter também uma entrevista inédita que eu realizei com o artista visual Ed Ferreira. E ele vai falar, entre outras coisas, sobre a sua série Meninas do Rio. E no mais, eu gostaria mesmo de agradecer a todos vocês, né? E pedir que vocês comentem o que vocês acharam da aula, né? Também do fascículo que vocês vão ter acesso. E muito obrigada e até mais.